Nós lemos o Salmo todo, né, no início do culto, na liturgia, mas a nossa meditação essa noite vai ser apenas no versículo 5. Você vai até decorar o Salmo hoje, o versículo 5, porque vai ser apenas um versículo. Achou? Salmo 42, versículo 5. Só um minuto. Assim diz a palavra de Deus: Por que você está abatida, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Oremos. Senhor, venha trabalhar no nosso coração essa noite, pela Tua palavra, nos leva a um nível de intimidade com o Senhor, entendendo esse versículo hoje. E leva também, talvez alguém não creu ainda no Senhor Jesus, traga fé redentiva essa noite para a Tua glória e para o bem da gente, para o bem dessas pessoas, meus irmãos que estão ouvindo. Então, Espírito Santo, agora, que momento gracioso de ouvir o Senhor. Fale aos corações para a Tua glória, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Está tudo bem com você? Deixa eu olhar nos olhos. Você está esperando longo tempo por algo? No sentido de, tem algo que você está orando por longo tempo e está esperando receber isso do Senhor? Ou você está esperando por um alívio, por um socorro, já tem muito tempo? É porque talvez você não sabe um filme na Netflix chamado Sociedade da Neve, uma história real do voo 571 do Uruguai, na Cordilheira dos Andes, em 1972, e diz que o avião caiu. E eles ficaram ilhados no alto de da Cordilheira dos Andes, ali no Chile especificamente, 45 pessoas a bordo, e na queda 16 pessoas sobreviveram. E eles esperaram 72 dias pelo resgate. E foi tanto tempo, né? Então eles tiveram que, inclusive, fazer canibalismo para poder sobreviver. Derretia a água da neve para poder comer, para poder beber. Que resgate demorado, a maior espera de um resgate do mundo, 72 dias à espera de alívio, de socorro. E eles foram resgatados. Depois você procura no Netflix, Sociedade da Neve. Mas, meus irmãos, eu perguntei se está tudo bem, porque como nós lemos no início do culto, na liturgia, nossa primeira leitura, para o salmista não está nada bem. O salmista aqui está mal. Nós vimos aqui apenas nesse versículo que ele está com a sua alma muito abatida. Em outra versão, na versão LTLH, ele fala assim: por que eu estou tão triste assim? Não está nada bem para o salmista que escreveu esse versículo. Como eu falei, no caso, eu acho que foi Davi. Mas esse salmo vai nos mostrar que nós devemos esperar em Deus, porque Ele é o nosso auxílio e Ele é o nosso Deus pessoal. Os salmos é tão importante que o livro de Salmos são expressões humanas de desabafo, de angústia, de tristeza. Por isso eu falo, nós deveríamos cantar mais os salmos no louvor, e nós deveríamos inclusive usar os salmos para nos conduzir em oração. Porque os salmos são expressões de sentimentos humanos, de dor, de sofrimento, de angústia. Por isso eu perguntei no começo se está tudo bem com você. Mas essa noite Deus vai nos falar que nós devemos esperar em Deus e confiar no seu auxílio. Talvez você está esperando um longo tempo por um resgate. Talvez você está esperando longo tempo para a resposta de uma oração. Talvez você está sofrendo por algo há muito tempo.
O que Deus tem a nos dizer essa noite, que nós devemos esperar em Deus e confiar no seu auxílio. Primeiro, esse versículo vai nos dizer que há um abatimento da alma. E parece que o salmista, ele está conversando consigo mesmo. Ele fala: por que está abatida, ó minha alma? Quem aqui às vezes vai na sua solitude com Deus? Importante você ter a sua solitude com Deus. O que é isso? O seu momento entre você e Deus. E quem aqui, assim como esse versículo, conversa consigo mesmo? Tanto que, como eu falei na versão LTLH, ele fala assim: por que eu estou tão triste? Nos mostrando um momento de solitude com Deus, um momento de desabafo com Deus, aonde você expressa a Deus aquilo que está nas entranhas do seu coração. E nós vemos, meus irmãos, com esse salmo, especificamente com o versículo 5 e 11, que o versículo 11 é a repetição do 5, que é possível sim, crentes fiéis, é possível sim, qualquer um de nós, passarmos por momentos de extrema angústia. Essas igrejas que pregam que você vai vir para Cristo e tudo vai dar certo, que você vai ser feliz, elas estão mentindo para você. Nós estamos vendo aqui um homem fiel a Deus no momento de extrema angústia, um momento de abatimento da sua alma, porque quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a gente sim fica chateado. É comum para crentes fiéis isso acontecer também. Nós ficamos abatidos por causa dos problemas da vida. Talvez muitos de nós aqui, alguns não, eu acho, talvez você não ganhe o quanto você queria ganhar financeiramente, e você tem escassez, você tem dificuldade, problemas financeiros. Isso abate sim a vida do crente. Os pais de família, né? Como é que nós vamos pagar as contas no mês que vem? Abate sim a nossa vida. Mas não só isso. Nós temos problemas familiares, a família de ninguém aqui é perfeita, nós temos problemas na família, isso também abate muito o nosso coração. A gente queria ter uma família melhor, ou com menos problemas, na verdade. Vários abatimentos, meus irmãos, pecados que eles forçam a aparecer, pecados que a gente pensa que está resolvido, mas ele volta. Achei interessante Martinho Lutero comentando sobre pecados, ele fez uma analogia que pecados é como se fosse um homem que se barbeia. Você pede perdão, você se arrepende, você faz a barba, mas amanhã já começa a nascer os brotinhos dos pelos de novo no rosto. Martinho Lutero faz essa analogia com o pecado, a gente se arrepende, pede perdão, mas parece que logo a raiz daquele pecado, a barba começa a nascer de novo. Os pecados também causam abatimento na gente. Mas, meus irmãos, toda a insatisfação, ou quase toda a angústia da nossa alma, ela é culpa nossa, embora a gente tende a culpar outras pessoas. Obviamente que algumas coisas que nós sofremos pelo pecado de outras pessoas que nos abatem. Nem tudo é culpa nossa, mas na maioria das vezes, as nossas angústias, os nossos anseios, as nossas tristezas, vai ser culpa nossa. Mas às vezes sofremos sim por aquilo que outras pessoas fazem conosco. Isso gera um abatimento no nosso coração. Mas eu diria que o abatimento do salmista é um abatimento piedoso. Você que talvez perdeu a explicação no início desse salmo no culto, chegou atrasado, você perdeu, mas eu vou lembrar um pouquinho aqui. O salmista, ele está angustiado porque ele está impedido de cultuar o seu Deus. Então eu diria que o abatimento dele é um abatimento virtuoso, é um abatimento piedoso. E às vezes, meus irmãos, o nosso abatimento ele também vai ser nobre, vai ter alguma virtude no nosso abatimento. Nós queríamos ser crentes melhores, nós queríamos ser pessoas melhores, mas nós vemos o nosso pecado sorrateiramente aparecer de novo. E isso nos causa também abatimento. Nós queríamos ser pessoas melhores, crentes mais fiéis, e a gente fraqueja, e isso vai causando esse abatimento em nós. Então eu diria que há um certo abatimento que ele é fruto de uma virtude, assim como nesse salmo. O problema era que ele não poderia estar em Jerusalém para cultuar o seu Deus.
Então ele está abatido por uma coisa boa. O abatimento, meus irmãos, ele vai ser fruto de circunstâncias adversas maiores do que nós. Já viu um Golias quando aparece na sua frente e você não tem forças para vencer aquilo? Isso vai causar em nós essa tristeza. E parece aqui, meus irmãos, nesse versículo, que está tendo uma luta interior no coração do salmista. Porque ele fala: por que se perturba dentro de mim? A alma dele está perturbada. Ele está colocando a cabeça no travesseiro e não está conseguindo dormir. Ele está tendo insônia. Acontece só comigo ou com você também de vez em quando? Ele está tendo insônia porque ele está perturbado dentro dele. Há uma luta interior dentro dele. Alguns de nós, por isso que eu perguntei no início do culto umas 2 vezes se está tudo bem com você. Alguns de nós a gente consegue disfarçar bem que está tudo bem, por causa da nossa educação, por causa de um bom sorriso, mas alguns nem conseguem disfarçar. Alguns, por causa do seu abatimento, eles querem o isolamento. Eu vou deixar de ir na igreja, é melhor eu não ir, eu não estou bem. Isso é pior, não faça isso. Mas, meus irmãos, diante do profundo abatimento de um homem piedoso, de um homem crente, que pode ocorrer com a nossa alma, com qualquer um de nós, nós somos chamados à palavra de Deus essa noite, a também ter uma conversa com nós mesmos e falar assim como o salmista fala: esperar em Deus. Diante do abatimento que pode vir no seu coração, das suas angústias, das suas tristezas, dos seus gigantes Golias que você não consegue derrubar, o salmista fala: espere em Deus. Eu achei tão interessante ele conversando consigo mesmo, porque o sentimento dele é um sentimento de tristeza, mas a razão dele fala aquilo que ele sabe. Ou seja, ele não é guiado pelo seu sentimento de tristeza, ele é guiado pelas convicções que ele sabe da palavra de Deus. O alívio vem, meus irmãos, do que ele sabe e não do que ele sente. E aquilo que está na sua mente, que ele sabe sobre a pessoa de Deus, desce para o seu coração. E ele termina o versículo 5 e depois o versículo 11 que repete: bem. Mas perceba que interessante, como é interessante e importante a gente conhecer a palavra de Deus, porque crentes que não conhecem a palavra de Deus, que não são guiados por aquilo que você sabe, você não vai encontrar descanso. Vocês estão entendendo? Se você não for guiado por aquilo que você sabe, você não vai encontrar descanso, porque são as certezas que você sabe é que vão da sua mente dar uma ordem para o seu coração: esperar em Deus. O coração dele, a alma dele está profundamente abatida, mas a sua razão, a sua mente fala: espere em Deus. Ele decide viver pelo que ele sabe e não pelo que ele sente. Por isso doutrina é tão importante, porque na hora do aperto, na hora da angústia, o que vai nos manter firmes não é o que a gente sente, é aquilo que a gente sabe sobre quem nós somos em Deus e quem é o nosso Deus. Então ele pega e fala para si mesmo, para sua alma, conversando consigo mesmo: espere em Deus. Isso é um problema para nós, porque esperar em Deus é tudo que nós não queremos. Não é verdade? Só eu que sou assim. Nós não queremos esperar em Deus, porque esperar em Deus mostra que o controle das coisas, das ações, não está em nossas mãos. E nós somos meio que idólatras de nós mesmos. Nós queríamos ter o controle de tudo. Então esperar em Deus é difícil para cada um de nós. Mas é tão importante que no tempo de espera é onde Deus trabalha a confiança nossa nele. O momento de espera é onde o nosso relacionamento com Deus é estreitado. No momento de espera é onde nós somos obrigados a deixar de esperar aonde não há esperança. Então, às vezes, Deus precisa tirar todo aquilo que nós confiamos, todos os nossos ídolos,
abater o nosso coração para que a gente possa confiar e esperar nele. Então a espera é super importante. Por isso que ele diz: espere em Deus. Como eu perguntei para você aqui, meus irmãos, tem alguma coisa que você está orando há muito tempo? Tem alguma coisa que você espera? Tem algum abatimento, uma luta interna dentro da sua alma? Deus diz para você hoje: espere nele. É interessante que é uma fé positiva, não no sentido que ele acha que tudo vai dar certo, mas que a certeza dele, ele fala: porque ainda o louvarei. Veja que a convicção dele não é que tudo vai dar certo, de acordo com o que ele quer. A convicção dele é: eu ainda o louvarei. Tudo na vida do crente, meus irmãos, vai culminar para o louvor a Deus. Coisas boas e coisas ruins. Depois, por curiosidade, você olha na Confissão de Fé da nossa igreja de Westminster, o capítulo 5, artigo 1, vai falar que Deus permite tudo para o louvor dele. Tudo que acontece na nossa vida, problemas financeiros, problemas de saúde, quebras de relacionamento, desemprego, abatimento do nosso coração, tudo Deus dispõe, governa e dirige para o louvor dele e para o bem do seu povo. Então, meus irmãos, esperar em Deus não é a certeza que tudo vai dar certo. Esperar em Deus é a certeza que nós ainda o louvaremos pelo abatimento que nós estamos passando. Até ele prover o alívio necessário no momento oportuno. Porque o salmista, ele mostra agora uma intimidade com Deus. Porque ele vai chamar Deus de o meu Deus. Gostei tanto disso. Ele está mostrando que uma posse, digamos assim, mostrando a sua intimidade. Então ele fala assim: o meu auxílio e o meu Deus. Ele mostra intimidade com Deus quando ele fala de quem é o Senhor para ele. Nos mostrando que aqueles que desenvolvem um relacionamento íntimo com Deus, eles vão e podem contar com o auxílio do seu Deus. Aqueles que desenvolvem um relacionamento íntimo com Deus podem falar: o meu Deus, o seu Deus pessoal. E a certeza, meus irmãos, que nele a gente pode confiar. Eu meditando nessa palavra, nesse momento, eu lembrei que naquela música que nós cantamos que Jesus, nele a gente pode confiar. Eu lembrando aqui de um outro homem que passou por muito abatimento da sua alma também, no Novo Testamento, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem, digamos, abatido. Tanto que em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. O apóstolo Paulo foi um homem que ficou angustiado por muito tempo. E veja que um homem fiel a Deus é um homem que ficou perplexo pelas circunstâncias da vida. Sabe como você fica perplexo? Você olha assim: não é possível que vai piorar. E daí piora. Assim era o apóstolo Paulo. Mas ele fala que ele mesmo atribulado, ele nunca ficou angustiado, mesmo perplexo, ele nunca ficou desamparado ou desanimado. Por quê? Porque ele ouviu Deus falando para ele: a minha graça te basta. E daí quando Jesus fala isso para ele, Jesus fala: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meus irmãos, Deus é o auxílio do seu povo. Ele prometeu estar conosco até o final. Lembra da semana passada? No processo de ser discípulo dele e fazer discípulos, Mateus 28, 20. Nesse processo de ser um discípulo de Jesus e fazer discípulos, Jesus prometeu estar com o seu povo até o final. E ser o auxílio do seu povo até o final. Nós podemos contar com o auxílio dele. Mas é importante discernir se o nosso abatimento ele está no processo de ser obediente a Deus, ou se o nosso abatimento é porque nós não estamos conquistando as coisas que esse mundo nos promete.
Repito que isso é importante. Nós precisamos discernir se nós estamos abatidos porque estamos no processo de discipulado, de sermos mais fiéis a Deus, ou se nós estamos abatidos porque nós estamos buscando as coisas desse mundo e não estamos conseguindo conquistar as coisas que esse mundo nos promete. Há uma grande diferença aí. Porque Jesus prometeu estar conosco no processo de ser discípulo e fazer discípulos. Meus irmãos, todos aqueles que pela fé se entregam ao Senhor Jesus, pertencem ao Deus, podem contar com o auxílio de Deus. Todos aqueles que creram no Senhor Jesus, todos aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, podem falar: esse é o meu Deus, e vão contar com o auxílio de Deus até o final da sua vida. Deus vai auxiliar o seu povo sempre. Quem lembra do Salmo 23, versículo 6? Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Quem creu no Senhor Jesus e é um cristão, entregou a sua vida para Ele, agora pode falar: meu Deus e meu auxílio. Acho tão bonito Cantares, capítulo 6, versículo 3, a parte A, diz assim: eu pertenço ao meu amado e o meu amado é meu. O cristão pode falar isso: eu pertenço ao meu amado, ao meu Senhor Jesus, e o meu amado Senhor Jesus é meu. E conta com o auxílio do seu Deus durante todos os momentos da sua vida. Nós somos do Senhor. Então, se amamos o Senhor, nós não contaremos com o seu auxílio? Obviamente que sim, meus irmãos. Até os incrédulos, até aqueles que não creem, eles têm coisas boas na sua vida pela graça comum de Deus. Até pessoas que não creem, não estão nem aí para Deus, não vêm para um culto, não estão nem aí, eles contam com o auxílio de Deus. Você acha que Deus não ia auxiliar os seus filhos? Certamente que sim, Ele nos auxilia. Meus irmãos, mas vale a pena falar que nós só temos essa esperança do auxílio de Deus, nós só temos essa intimidade de chamar Ele de meu, nós só temos essa certeza que nós ainda o louvaremos por causa do Senhor Jesus e por causa da obra do Senhor Jesus. Só por causa disso nós podemos ter essa certeza, essa intimidade e essa esperança. Porque o Senhor Jesus, Ele foi um homem que esperou bastante também por respostas. Não sei se você sabe, Ele, após longos 40 dias de jejum, Ele foi tentado pelo diabo, e só depois de vencer o diabo, Ele foi servido pelos anjos. O Senhor Jesus, Ele esperou por auxílio dos seus amigos. Quem lembra quando Ele, tomado de tristeza e angústia no Getsêmani? Jesus no Getsêmani, a Bíblia diz que Ele estava tomado de tristeza e angústia, e Ele pediu companhia e orações pelos seus amigos, e quando Ele volta da oração, os seus amigos estavam dormindo. Ele teve que esperar. Quem lembra que foi pregado na Páscoa, que na cruz Jesus sentiu-se desamparado pelo seu Pai? Ele teve que esperar até no domingo a ressurreição. Jesus era um homem de tristeza, angústia e espera pelo auxílio do seu Deus. Ninguém foi tão abatido, ninguém foi tão perturbado interiormente como o nosso Senhor Jesus. Ou seja, através do seu exemplo e da sua obra, para que nós pudéssemos ter o modelo perfeito para imitar. Mas não só isso, muito mais que isso, através da sua obra, nós pudéssemos chamar Deus de Pai, meu Deus, e contar com o auxílio dEle. Se não fosse a obra de Jesus Cristo, se não fossem as esperas de Jesus pelo auxílio de Deus, nós não poderíamos ter essa intimidade, essa esperança e essa certeza, por causa da obra do nosso Senhor naquela cruz. E Jesus, ao completar a sua obra, Ele recebe o auxílio do Espírito Santo. Olha o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos,
Esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim nós, meus irmãos, que temos o Espírito, no final valerá a pena toda espera. No final valerá a pena toda espera, seja na vida ou seja na morte. Nós ainda o louvaremos. Pois nós também ainda o louvaremos, seja na vida ou seja na morte. Porque o desejo do salmista, meus irmãos, como eu falei no início, era estar na cidade. O desejo dele, a angústia do seu coração, é porque ele queria estar no culto. A alma dele estava abatida pelo desejo de estar na presença de Deus. Então, assim, também na alma de todo crente, no coração de todo crente, nós vamos sempre, de alguma maneira, estar um pouco abatidos. Pelo desejo do Espírito, de um dia estarmos finalmente na cidade de Deus. Um dia estarmos finalmente na casa de Deus. Sempre vai ter um certo abatimento no coração dos cristãos, de querer algo mais. É interessante que, a última vez que eu fui à praia, e eu estava olhando para cima assim, e a Sharon olhou para mim e falou assim: você não está gostando não? Eu falei: eu estou gostando, Sharon. Ela: você está gostando, né? Mas na verdade mesmo, você só vai ficar bem quando você chegar no céu. De alguma maneira isso é verdade. No coração do crente sempre vai ter um certo abatimento, uma certa angústia de estar um dia plenamente na cidade de Deus, plenamente na presença do seu Deus. Sempre esse abatimento vai vir no nosso coração, porque nesse mundo nada nos satisfaz. Nós podemos conquistar tudo, nada vai nos satisfazer, somente a presença daquele que já habita em nós. Meus irmãos, pergunto novamente: está tudo bem? Há quantos dias você espera por socorro? 72 dias, como os sobreviventes daquele voo? Hoje Deus te trouxe aqui para te lembrar que Ele é o seu Deus, que Ele é o seu auxílio e que nele você pode e deve esperar, porque certamente você ainda o louvará. A aplicação dessa mensagem hoje é uma: espere em Deus. Oremos. Senhor Deus, apesar de todas as incertezas da nossa vida, o seu amor é certo. Apesar das coisas serem incontroláveis para nós, o Senhor controla tudo. Então eu quero te pedir que hoje o Senhor console e conforte o coração dos meus irmãos. Se está alguém abatido hoje aqui, perturbado dentro do seu próprio ser, que o teu amor e a tua graça esteja invadindo esse coração agora. Venha com seu auxílio, Deus, com providência. E se alguém aqui ainda não pode chamá-lo de meu, traga fé agora, Deus, pelo teu Espírito, no nosso Senhor Jesus Cristo. Quero pedir que a nossa irmã Cláudia levante a sua voz e ore pela igreja.
aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só.